Então, você vai falar sobre a mesma temática, mas, no entanto, vai fazer, com toda certeza, uma abordagem completamente diferente. Então, são novos aprendizados que nós possamos aproveitar essa noite, né? Como nós sempre falamos, que bom que nós fizemos essa escolha feliz de estarmos aqui reunidos e unidos no nome de Jesus para aprendermos, darmos continuidade, né, nesse processo de aprendizado. Que bom. É realmente gratidão e alegria, né, nesse sentido. Então, vamos pedir para que a nossa irmã Aparecida faça a nossa prece de início. Então, fechemos os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, agradecer aos anjos, nossos anjos de guarda, por estarmos aqui, relembrando os ensinamentos que o Cristo deixou para nós e pedindo forças a Deus, a Jesus, para que possamos colocar em prática no nosso dia a dia. E assim nós dizemos obrigado, Jesus, pela família, obrigado pelo lar, obrigado pelo pão, pelo ar que respiramos, obrigado pelos amigos, obrigado por essa sala, está tão bonita, onde nós vamos aprender muitas coisas. Obrigado, Jesus. Abençoa o nosso irmão Francisco, ilumina, irradia, que ele possa passar para nós seus conhecimentos, que nós possamos assimilar e que sirva para colocar em prática no nosso dia a dia e assim focarmos um caminho de paz, um caminho de felicidade, que é o que nós tantos queremos. Paz e luz, e assim devolvo a palavra que a nossa irmã possa dar por iniciada a reunião da noite hoje. Que assim seja. Que assim seja. Só lembrando a todos, a nossa reunião está sendo gravada e nós pedimos para que todas as pessoas desativem o microfone para a gente não ter interferências, tá certo? Então, a palavra é toda sua, Francisco. Bom trabalho. Bom, meus irmãos, boa noite. Luz e paz em nossos corações. Que Deus nos ilumine, nos fortaleça. E o que eu vou trazer para vocês aqui é um mini compacto, um resumo do resumo, porque eu apresentei esse trabalho já e foi 3, 4 horas mais ou menos, lá no Ivanildo me levou, e dando uma oportunidade para o pessoal fazer perguntas e respostas. Vocês vão entender por que é um mini compacto, né? Devido à complexidade e à profundidade do assunto. Eu vou iniciar contando para vocês a história de como é que eu comecei a me interessar por esse assunto. Os meus registros em relação a sonhos começou no dia 24 de fevereiro de 97. Na época, eu não era espírita. Eu não sabia o que era espiritismo, não tinha interesse nenhum. Professor, né? Com a família, 2 filhos, tudinho. E a situação financeira não muito boa. E daí veio meu interesse, então, conversando com uma pessoa lá, disse que tinha tido um sonho jogado no jogo do bicho. E ganhou. Então, meu interesse de sonho começou aí, para ganhar dinheiro. Cientificamente, é um interesse bem interessante, né? Minha preocupação era ganhar dinheiro jogando, tendo sonho e jogando no jogo do bicho. Isso em mais ou menos em janeiro de 97. Aí tudo bem, então fui dormir, tive um sonho, e aí eu me acordei e disse, poxa, se preocupe não, quando for amanhã, isso foi umas 4 horas da manhã. Amanhã eu me levanto e me lembro do sonho e vou jogar. Amanheceu o dia, minha gente, e eu não me lembrei do sonho. Deixei para lá. Os dias se passaram, tive outro sonho. Me acordei mais ou menos 3, 4 horas da madrugada e disse, não, amanhã, com preguiça, né? Quando eu me acordar, eu resisto, eu vou, me lembro do sonho. E me acordei no outro dia, lá para as 8 horas, e nada de me lembrar no sonho. Então, a minha primeira lição sobre sonho é que você precisa registrar na hora. Primeira lição, eu não era espírita, porque se você não registrar na hora, você esquece. A tendência é essa. E aí, então, eu passei a registrar os sonhos. Registrei, eu tenho aqui o material para pesquisa, está aqui. Depois, eu espero que alguém que queira pesquisar, está aqui.
são 516 sonhos que eu registrei durante o período de 10 anos. Tudo registrado, com hora, com tudo. Então, eu comecei a aprender sobre sonhos antes do espiritismo, fazendo pesquisa, registrando. E o meu primeiro registro foi no dia 24 de fevereiro. Eu, então, sabia que tinha que registrar, e quando foi lá para as 4 horas da madrugada, me acordei e registrei em logo. E passei a registrar. E esses registros perduraram até aproximadamente de fevereiro até o mês de maio, até maio. Foi aí que eu conheci o espiritismo. E eu estava registrando o sonho, eu já tinha registrado 26 já. E tudo com a preocupação de jogar no jogo do bicho. A essas alturas já, quando eu conheci o espiritismo, foi uma coisa fantástica. Eu fiquei impressionado, né? Eu até registrei esse momento. Está aqui, no caderninho velho, né? E quando eu conheci o Centro Espírita IEL, eu registrei no caderno que eu fiquei admirado, eu tinha conhecido o espiritismo e que fiquei admirado, estava registrado, né? Que a partir dali eu ia me dedicar ao espiritismo, porque não tinha dogma, não tinha ritual, não tinha nada disso. E a partir daí, então, esses registros que eu tenho dos sonhos começam a ter uma outra importância, porque eu passo a ter uma visão dos sonhos diferente. Eu começo a estudar os sonhos no espiritismo. E aí, a partir de agora, eu vou narrar para vocês o que é que eu aprendi e vou deixar um espaço depois para a gente debater. O que eu vou trazer para vocês aqui é aquilo que eu considero assim mais importante para a gente debater agora, que é o mecanismo dos sonhos, como é que ocorre a coisa, como é que se dá, o que acontece do lado de lá, aquilo que é mais importante que eu vi do lado de lá, quando desdobrei, né? Bom, como eu disse a vocês, foram aproximadamente 516 registros. E a minha intenção, minha gente, era fazer uma pesquisa quantitativa e qualitativa e ter um grupo de pessoas que também fizesse esse registro para a gente comparar e para a gente tirar alguma coisa. Por exemplo, a que horas geralmente a gente se acorda após os sonhos? Que hora eu vou dormir? Se você se acorda antes de ter o sonho, então são dados que seria muito interessante. No momento do sonho, você sentiu o quê? No momento que está dormindo. Era esses dados que eu queria fazer a pesquisa comparativa, né? Mas vamos lá. O que é que eu tenho a dizer sobre o sonho com as pesquisas? Existem, minha gente, 3 tipos de teorias que vão explicar os sonhos. A teoria psicológica, as teorias das escolas psicanalíticas, psicológica, as teorias das escolas fisiológicas e a teoria espírita. A escola psicanalista, a escola psicológica e a escola fisiológica, elas duas esbarram num problema, porque elas vão analisar o processo considerando o ser humano como se fosse matéria. É do ponto de vista material. E aí Kardec diz uma coisa muito interessante. Diz, mas rapaz, que coisa impressionante, esse tempo todo os sonhos que é de interesse da humanidade, desde primeiras eras, e a ciência não se interessa. Por quê? Porque ela esbarra justamente nessa condição de que o homem é matéria. A ciência material, positivista, ela não vai além. E a escola psicanalista, a escola que lida com a parte da psicologia, essas coisas, vai analisar o sonho sob o aspecto de que são preocupações, são recalques que você tem e que aflora. Tá certo, não tem problema. Acertou nesse aspecto. As teorias fisiológicas analisam o sonho sob o aspecto orgânico. Por exemplo, você está dormindo, aí eu pego uma esponja com água, passo em sua pele. Se eu acordar você de imediato vai relatar que teve o seguinte sonho, que você estava numa cachoeira tomando banho, que alguém jogou água em você. Por quê? Porque você estimulou organicamente, e aí, quando você desperta,
você está associando aquelas imagens, aqueles pensamentos, relacionados ao estímulo orgânico que você teve. Também estão certos. Mas aí aparece, então, o espiritismo, que vem trazer para a gente uma revelação fantástica, impressionante. Que o ser humano, ele não é simplesmente matéria. Ele é um espírito. É o celular aqui. E que esse espírito, ele realiza atividades. E aí vem a palavra-chave para a gente começar a compreender o sonho. O espiritismo traz para a gente, minha gente, a definição do que é sonho. E aí a gente vai... Lúcia Araújo está ligado aí. No Livro dos Espíritos, Kardec vai tratar do sonho da questão 412. Da questão 400 a 412. E a primeira coisa importante que a gente precisa entender é a definição do que é sonho. Como é que o Espiritismo vai definir o sonho? O sonho é a lembrança daquilo que o espírito realizou enquanto estava dormindo. Tudo bem? O sonho é a lembrança das atividades que o espírito realizou enquanto estava dormindo. Minha gente, aí eu pergunto a vocês, o que é que o espírito fez enquanto estava dormindo? Então, a chave para você entender é que quando a gente dorme, a gente continua em atividade. E quando eu digo sonho, eu estou me referindo à atividade que você fez enquanto dormia. Quando eu digo eu tive um sonho, o que eu estou querendo dizer na realidade é o seguinte: ó, Genilson, eu estou me lembrando de uma atividade que eu realizei enquanto eu estava dormindo. Isso é que é a definição de sonho. Essa lembrança dessa atividade. E aí vem a chave para você entender como é que funciona essa coisa, para você entender melhor os sonhos. Quando a gente dorme, vai acontecer o quê? O que a gente aprendeu no Espiritismo? A emancipação do espírito. Não é isso mesmo, minha gente? A gente não aprendeu isso no Espiritismo, né? Tudo bem. Até aí, tudo bem. Só que essa emancipação, ela não é uma coisa assim, padrão, não. E se a gente compreender como é que funciona essa emancipação, aí a gente vai começar a entender os sonhos, que é o despreendimento do espírito em relação ao corpo. Todo o segredo para você entender o sonho está aí. É como é que se dá esse desprendimento. Então, o espírito vai se desprender do corpo, ele se desprende mais ou menos e fica próximo ao corpo, ele pode se desprender um pouco acima e pode se desprender totalmente, completamente. Três níveis de desprendimento. Se você entender os 3 níveis, começa a entender os sonhos. Vou dormir, dá um exemplo a vocês, fui dormir. E à noite me desprendo do corpo. Só que eu me desprendo do corpo e eu continuo ainda interseccionado com o corpo. Porque uma coisa é se desprender. Uma coisa são os laços se afrouxar do corpo. E outra coisa é eu me retirar, eu me libertar. É o passarinho que você abre a gaiola, mas ele fica dentro da gaiola. E quando você está próximo ao corpo ainda, tem espírito que dorme, que ronca em cima do corpo. E se assusta. E quando você está próximo ao corpo, o tipo de ação que você realiza, o tipo de atividade que você realiza, é no campo mental. Vou dar exemplo a vocês. Eu vou dormir e vou dormir preocupado com a minha dívida do dia a dia. Estou devendo à escola. Aí, quando eu vou dormir, eu começo a entrar em estado de transe para mudar de consciência. Dormi. E aí, afrouxa-se o laço do corpo e eu continuo preocupado, sem perceber que me afrouxei do corpo. E essas lembranças minhas, eu vou projetando na tela mental. Se alguém me acordar, eu vou lembrar desse sonho com facilidade. Vou me lembrar dessa atividade com facilidade. Por quê? Porque eu estava ainda próximo ao corpo. Minha mente ainda estava
junto com o cérebro físico. E eu me lembro como? Vou me lembrar das imagens que eu projetei na tela mental. Eu posso me lembrar que eu estava preocupado em pagar a escola. Eu posso me lembrar de alguma coisa muito angustiante, mas sempre porque essa lembrança é fácil, é nítida, porque eu estava junto ao corpo. André Luiz vai falar disso aí, de pessoas que de uma cena bem interessante, que ele vai visitar, eu não sei se vocês já leram aí, muito interessante, né? Ele vai visitar um amigo, André Luiz. Ele acompanhado de outro espírito. E, desculpa, não vai visitar um amigo, não. André Luiz vai visitar um médium que faltou à reunião mediúnica. E quando chega na casa do médium, ele se espanta. Ele vai acompanhado, parece que é por Lísias. Ele se espanta porque o médium está dormindo e sobre o corpo, ainda rente ao corpo. E na cabeceira da cama havia um espírito hipnotizando o médium. Veja que coisa interessante, né? Porque é um tipo de atividade que você está realizando enquanto está dormindo, que é a atividade induzida. Aí André Luiz olha para ele e se espanta. E pensa em chegar para ele e interferir. É aquela coisa que a gente vai chamar de obsessor, né? É um obsessor e eu vou lá e vou acabar. Aí Elisa chega para ele e diz, calma aí. Pergunte a ele o porquê que ele está fazendo isso. Aí André Luiz se aproxima do médium, do espírito, e diz, você conhece fulano de tal? Ele diz, conheço. É meu melhor amigo. Rapaz, André Luiz quase cai de costa. Aí disse, por que você está fazendo isso com ele? Está induzindo ele mentalmente, sugerindo a ele, hipnotizando ele, e ele tendo pesadelo. Aí disse, não, é porque esse meu amigo, ele anda falando coisas no dia a dia que não é verdade. E eu estou aqui para dar uma lição para ele. E aí é um tipo de sonho que a gente tem, que é o sonho hipnótico, induzido. Você pode estar dormindo ali, deitado, aproximar-se ali um espírito, pode ser obsessor, hipnotizar você, você se acorda e você vai se recordar de imagens, de coisas que foi implantado na sua mente. Tem outro caso fantástico, que o espírito obsessor sugestiona a garota e ela se acorda e tem em mente que o marido estava traindo ela e ela chega a cometer suicídio. Para você ver o processo, como ocorre, né? A nível de obsessão, tudinho, né? Mas aqui a gente tem um nível de recordação, um tipo de atividade, que é a atividade que você sai do corpo e fica somente realizando atividade mental. Outra atividade que o espírito se separa do corpo e é puramente mental é você se lembrar de vidas passadas. Aí você está se lembrando de vidas passadas. Se alguém lhe acordar na hora, você se lembra de vidas passadas. E aí você se vê com uma imagem diferente. Mas, rapaz, era eu. Mas eu estava com um rosto diferente. Eu estava com uma aparência diferente. Eu tive uma experiência dessa, anotei tudinho, e eu me vi como se fosse um índio. Bem interessante, né? Cabelo preto, grande, liso. E eu ficava imaginando, poxa, mas eu sabia que era eu. Aí a atividade que eu estou realizando, enquanto o corpo está deitado, dormindo, né? Mais próximo ao corpo, me lembrando de vidas passadas. Se eu me acordar, eu vou me recordar de quê? De uma atividade que eu realizei relacionada ao quê? A uma atividade puramente mental. E aí você tem vários tipos de atividades que você realiza quando está dormindo, próximo ao corpo, mas que é puramente mental. Interessante, você se emancipa do corpo, os laços se afrouxam, mas você continua próximo. E quanto mais próximo do corpo, mais você se recorda facilmente. Por isso que a maioria das lembranças dos sonhos são esses sonhos puramente mental, cerebral. Vou dar mais um exemplo. Você comeu uma buchada
uma buchada de carne bem pesada mesmo. Vai dormir, a barriga está cheia. E isso vai influir na sensibilidade orgânica, que é a teoria fisiológica. E aí, por um processo de associação, muito alimento no estômago, né, vai forçar você, vai provocar um certo mal-estar. E você, desprendido do corpo, recebe esses impulsos, essas provocações, e desenvolve ali um processo de associação de ideia. Você, então, vê imagens de vida passada, imagens dessa vida de filme, pessoa correndo atrás de você, querendo matar você, um mal-estar grande, uma cena muito ruim, tudo associado a esse processo de má digestão. E quando você se acorda, se lembra de imediato. Eu tive uma experiência dessa, que eu vi uma pessoa correndo atrás de mim com machado. Mas era um sonho puramente cerebral, orgânico. Tem outro tipo de sonho relacionado a essa coisa do espírito próximo ao corpo. Tá certo? Bem interessante. Você está dormindo, afrouxa um pouco e fica sobre o corpo. Chega um espírito, amigo seu, que gosta muito de você, que é o caso que aconteceu com Ivone do Amaral Pereira, e começa a conversar com você lá próximo ao corpo, como aconteceu esse caso da Luiz. E no diálogo, ele vai dar uma porção de conselho. Ele vai dizer, olha, Rafael, a situação não está fácil, os estudos é muito pesado, mas você consegue. A vida é assim mesmo, a vida é uma luta que a gente trava contra monstros, mas a gente consegue vencer. É uma pessoa lhe dando conselho. Quando o Rafael se acorda nesse momento, ele vai ter que tipo de lembrança? Ele pode se lembrar ele lutando contra um monstro. O enredo, a lembrança vai ser assim, não vai ser uma pessoa falando com ele, não. Não é interessante isso? Bem interessante, né? Você não vai se recordar que tem alguém na sua cabeceira conversando com você. Você vai se recordar das imagens, de cenas, de alguém de uma situação, de alguém lhe dando conselho, mas em forma de imagem. Eu vou dar um exemplo a vocês de um sonho que eu tive, bem nesse aspecto. Eu estava com um problema com meus filhos, né? Problema sério, né? E eu tive um sonho, eu no curral do sertão, e eu pulava em cima do carneiro e agarrava o chifre do carneiro, os 2 chifres. E esse carneiro, minha gente, desembestava, correndo para todo canto, para lá e para cá, e eu segurando o chifre. Depois eu me acordo. E aí eu fico imaginando, meu Deus, que sonho doido é esse? Eu sabia que era um sonho tipo cerebral. Não foi um desdobramento completo, não. E aí eu entendi, fui parar para interpretar. Sabe o que era o significado? Era alguém me aconselhando, dizendo, olha, Francisco, procure tomar conta da situação, porque senão, se você não procurar dominar, impor respeito, colocar regras agora, os seus 2 filhos vão tomar conta da situação. Então você tem que controlar a situação. Interessante, né, minha gente? Ok, tá. Estou muito rápido ou estou dando para pegar? Tá tudo ok? Vamos continuar. É muita coisa. Tudo ótimo. Tá certo? Então, tudo isso, minha gente, eu estou falando para vocês aí de atividades que a gente realiza, que é a chave para você entender esse processo de sonho. Que a gente realiza quando começa a se desprender do corpo. Você se desprende do corpo e fica próximo ao corpo. E você pode se desprender e afastar do corpo e ficar em sua casa, andando em sua casa e somente pensando em você mesmo. E não ver o mundo à sua volta. Exemplo, André Luiz vai citar um sonho bem interessante, uma passagem bem interessante, que é no livro Ação e Reação. Nessa passagem, André Luiz conta que um fazendeiro muito rico, que por sinal havia matado o irmão dele para ficar com a herança, à noite ele se desprende do corpo e ele está tão
fixado em dinheiro e fortuna, que quando ele sai do corpo, ele não vê nadinha em torno dele. Ele sai e imediatamente vai para o cofre, pega o dinheiro do cofre, bota na mesa e vai contar dinheiro. Só isso, mais nada. Quando termina de contar dinheiro, ele volta para o corpo e fica lá junto ao corpo. Então, é um tipo de desprendimento, mas que o espírito fica somente focado naquilo que interessa e não vê mais nada. Ele não tem interação com o mundo espiritual. Aí ele volta, geralmente não se lembra nada. Se eu acordar ele naquela hora, ele vai se lembrar, provavelmente, de dinheiro, alguma coisa. Tem outro caso bem interessante, que é André Luiz vai narrar para a gente, no livro, em uma das obras dele, não me lembro do momento, que é que ele vai visitar uma instância onde tem 400 pessoas dormindo. Alguém se lembra dessa obra? 400 pessoas, todo mundo dormindo. E aí André Luiz chega lá com um amigo dele e começa a fazer prece. Alguns se acordam, mas a maioria deles estão vivendo somente as imagens que são produzidas pela mente. André Luiz se aproxima de uma daquelas camas e foca a mente da pessoa, e quando foca, ele vê as imagens que a pessoa está projetando na tela mental. Está ali a pessoa dormindo e realizando uma atividade. A atividade que está realizando o que é? Imaginando, pensando. E no caso dessa pessoa, estava pensando no processo de vingança. Só coisa ruim. E ela projeta isso na tela mental dela e vê isso aí. E quando se acorda, ela acha que aquilo ali foi verdade. Outro caso interessante, que é para a gente aprender a distinguir as coisas. Você vai dormir, se desprende. E quando se desprende, tem um caso interessante de uma senhora que se desprendeu do corpo e foi até a sala da casa dela. E quando chega na sala da casa dela, ela vê 2 demônios suspensos no meio da casa. Ela se apavora, volta para o corpo. Depois consulta uma médium. E a médium disse que não tem demônio na casa dela, não. O que tem ali na sala da casa dela é a projeção de uma imagem de demônio que ela com os pensamentos dela, muito voltado para uma religião que fala muito de demônio, conseguiu plasmar aqueles demônios na sala. E daí, quando ela se desdobrava, viu os demônios e voltava para o corpo. É outro processo bem interessante relacionado ao processo de desprendimento. Ok? Continuando, minha gente. Vocês estão agora bem consciente que esse mecanismo dos sonhos, a chave para a gente entender é justamente esse processo de desprendimento. O desprendimento parcial, mais considerável ainda, e o desprendimento total, que é o desdobramento espiritual. É aqui que a gente vai trabalhar agora um tipo de trabalho, um tipo de atividade que a gente realiza fora do corpo, mas que é difícil de você se lembrar. Não é fácil, não. Por quê? Porque quando eu me desprendo do corpo e saio para andar na minha casa ou na minha região, eu estou realizando uma atividade espiritual. Já estou longe do meu cérebro físico. E quando eu volto no processo de sono natural, dificilmente eu vou me lembrar dessas atividades. Dificilmente eu vou me lembrar. É o sonho, é o tipo de atividade mais difícil de se lembrar, são os desdobramentos. Que o pessoal vai chamar de desdobramento, projeção da consciência, vai chamar de projeção do duplo etéreo. E eu fico sem entender como é que as pessoas falam que desdobra e se lembra facilmente. Vou contar para vocês minhas experiências agora. Quando eu desdobrava e saía para realizar atividade,
Depois de muito tempo é que eu vim descobrir que eu saía, mas eu era sempre conduzido por alguém. A pessoa ia comigo, eu realizava algumas experiências e, quando voltava, aplicava passe em mim para que eu me lembrasse. Para vocês verem que o processo de desdobramento, a emancipação da alma, para você se recordar dessas experiências, ela não é assim muito simples, não. E, segundo Allan Kardec, são raros as pessoas que conseguem se lembrar dessas atividades. Por quê? Porque é uma atividade puramente espiritual. E é uma atividade que, quando você se recorda, as lembranças, minha gente, é fantástica. É uma coisa impactante, é inesquecível, é marcante. Por exemplo, eu fui levado uma vez para uma colônia espiritual para conversar com meu pai. E foi uma coisa realmente muito gratificante, foi uma experiência muito emocionante, a gente se abraça, ele já tinha falecido já. E o espírito João Sebastião, ele me traz de volta, aplica passe, eu sou colocado no corpo, me levanto, né, emocionado, aquela coisa toda, e ele diz, aí eu ainda ouço ele do meu lado dizendo, escreva depressa, depois você faz a prece. E aí eu corro para a mesa e vou escrever o sonho. Vou escrever essa experiência. Só que é uma coisa tão forte, tão impactante, tão real, que você nunca esquece. Então, o desdobramento completo, o desdobramento total, sem ser parcial, em que você vai realizar atividade, as lembranças desse desdobramento são inesquecíveis. E é o tipo do sonho que é coerente, é nítido, ele é colorido. Você não tem nenhuma sombra de dúvida de que você está atuando no mundo espiritual. É uma certeza absoluta. Aí você me pergunta, ô Chico, isso só acontece no sono natural? Não. Aí você vai ter mais uma chave para entender o sonho. O desdobramento, o desprendimento no sono natural, você tem uma certa lucidez para se recordar. Mas existe também o desdobramento, o desprendimento provocado, que é no processo sonambúlico, onde o médium sonâmbulo ele desprende, tem controle do corpo, volta para o corpo e tem toda uma lembrança mais nítida, mais precisa. Então, o segredo é nós compreendermos os processos de emancipação da alma, os processos de desprendimento, que pode ser no sono natural e que pode ser através do sono magnético. Vim descobrir isso depois. Observem bem que quem de vocês aí já teve desdobramento, experiência, observe direitinho que você foi dormir e altas horas da noite você se acordou e depois dormiu. É que alguém acordou você, aplicou passe em você e você dormiu sob o sono magnético. E aí você foi afastado para realizar alguma atividade. Quem é médio aí sabe disso. E aí você realiza atividade, vai dar assistência a algum espírito, vai conhecer o centro espírita que você trabalha, e quando você volta, a equipe espiritual vai aplicar a passe em você para que você se recorde daquilo que é bom para você. Aí você vai entender uma coisa. Mas, Chico, eu tive um desdobramento fantástico, e quando eu voltei para o corpo, quando eu me acordei, eu não consegui me lembrar do rosto de fulano. Eu não consegui ver a cena assim assado. Apagaram, minha gente. A equipe espiritual apagou. Porque não era bom para você. Você não ia saber lidar com isso. Porque nem todo mundo está preparado para essas andanças no mundo espiritual. É preciso uma preparação. Eu me recordo, vou narrar aqui outra experiência, que eu fui, mais uma vez, desprendido e levado para a minha residência
lá em Serra Talhada. Meu pai havia falecido já. E eu tinha muito contato com ele fora do corpo. Quando eu chego na minha casa e que eu entro, eu olho. Minha mãe estava viva na época, né? Aí eu passo no corredor e olho para o quarto que minha mãe está dormindo. E quando eu olho para o quarto, eu vejo ao lado de minha mãe uma pessoa, um homem dormindo ao lado dela. Rapaz, eu fico para não viver. Pense no caba macho do sertão revoltado. Volto para o corpo, me acordo. Esse espírito que me acompanha, me acorda, né? E eu me lembro de eu ter ido lá para o interior, andado da minha casa, mas não consigo me lembrar do rosto do homem que estava deitado ao lado da minha mãe. Apagaram. Depois de um certo tempo é que eu vim entender. Era meu pai. Ele havia desencarnado e estava em casa. E eu não entendia isso. Que o melhor lugar para ele ficar era em casa mesmo. Era o lugar que ele mais estava protegido. Mas eu não entendia. Eu era um espírito ainda que estava começando. Eu achava que quando morresse que tinha que subir direto, né? Tinha que... Não é bem assim, não. Às vezes a gente tem que ficar aqui para se adaptar. Eu tive outro desdobramento em que eu passei na casa de um amigo meu, desculpa, e ele faleceu e estava lá, na casa dele. Outro dia eu passei de frente da casa dele, ele estava sentado na cadeira lá. Morreu e continuou na casa dele lá, que era o melhor lugar para ele. Era lá. Então, deixa eu ver aqui o tempo, 8h40. Eu vou deixar 15 minutos para a gente trocar algumas fichas aqui, tudinho. Então, minha gente, são coisas bem interessantes sobre o processo do sonho, e a chave para compreender está em você compreender todo o processo de desprendimento, porque a atividade que você realiza no mundo espiritual. Porque a lembrança que a gente vai ter é em função desse desprendimento. Como se dá esse desprendimento? E o interessante é que Kardec vai tratar disso na Revista Espírita de 58, de 68, no livro, em outras obras dele, e o pessoal só lê o Livro dos Espíritos. Quando, na realidade, ele tem um acervo extraordinário falando de sonhos. Na Gênese, Livro dos Médiuns, instruções práticas sobre as comunicações espíritas. Tem uma matéria de Kardec que é Teoria dos Sonhos. Fantástico. E as experiências que eu tive, minha gente, os 511 sonhos que eu registrei, tudo bate ao pé da letra com as teorias espíritas. Fantástico. Extraordinário. Sem tirar nem pôr. Tudo que dizem os espíritos está fechando exatamente como a gente está estudando ali e com o que aconteceu comigo. E o mais interessante é que minha experiência começa antes de ser espírita. Todo esse processo de desdobramento, saída de corpo, das lembranças, dos 516 sonhos que eu registrei até 2010, agora já deve estar em 600 já, eu diria que desdobramento completo, eu só tive aproximadamente 516, uns 30 no máximo, porque é um gasto de energia, exige muita preparação. Só para vocês terem uma ideia, em um desses desdobramentos, eu fui até a minha cidade e conversei com minha irmã e com algumas pessoas, eu fora do corpo. E quando eu estava fora do corpo, eu tinha plena consciência que estava fora do corpo. E eu sentia meu corpo deitado na cama lá no Janga. E quando o corpo fazia movimento, eu sentia repercutir em mim. E tinha que me controlar para não voltar. Se eu sentisse medo, voltava, era puxado de volta. E aí eu me aproximo de minha irmã e de mais algumas pessoas, e todas elas pálidas. Eu não sei porquê, eu queria pesquisar isso aí. E aí eu converso com ela, né? E disse, Cristina, eu estou voltando para o corpo agora, e é uma pena que a gente não vai se lembrar desse momento. E ela disse, a gente não, Carlito, me chamar de Carlito, né? Mas você vai se lembrar, porque você foi preparado para isso. Então tem pessoas que foram preparadas, que são preparadas para ter essas experiências fora do corpo e, quando retornar, se lembrar. São raras, são poucas,
mas são raras. E interessante é que Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, todos eles dizem a mesma coisa. Aconselho que a gente se prepare para ter essas experiências, porque quem tem esse tipo de facilidade vai estar prestando um auxílio muito grande à espiritualidade. Eu não sei como é que é esse auxílio não, minha gente. Mas eles falam muito da importância das pessoas se prepararem e cada vez mais a humanidade se prepara para isso. Joana de Ângeles diz que esses desdobramentos conscientes é muito importante para a evolução da gente, porque faz com que a gente tome consciência de quem nós somos, faz com que a gente tome consciência de nossas andanças na espiritualidade e o nosso progresso se acelera mais. E outra coisa que eu queria deixar para vocês é o seguinte: toda essa minha experiência com desdobramento, ela foi fruto de uma dedicação muito grande quando eu adentrei no Espiritismo lá no Janga e me dediquei de corpo e alma, de tal sorte que minha esposa disse: meu filho, pega a cama e leva para o centro. Mas me dediquei de corpo e alma mesmo. Foi uma espécie de presente que a equipe espiritual me deu, que era para que eu tivesse mais contato com o mundo espiritual e fortalecesse mais a minha fé. Tanto é que hoje eu não tenho mais nenhuma sombra de dúvida. Eu tive contato com cidades espirituais, colônias espirituais, e no começo tinha uma coisa que eu ficava intrigado. Eu não sei se alguns de vocês passaram por isso. É que quando eu saía do corpo, eu andava no apartamento, as luzes do apartamento apagadas. Mas eu via tudo, existia uma luz iluminando. Alguém sabe o que é isso? Não existe escuridão nos sonhos. Por quê? Alguém sabe por quê? Vim descobrir isso com Kardec, na Gênese. É que você produz a sua própria luz. O espírito, ele emite a sua própria luz. Quando está fora do corpo, você irradia a sua própria luz e ilumina a sua volta. Quanto mais o espírito é elevado, maior, mais intensa, mais forte é a luz que ele produz. Chico Xavier, até encarnado, ele, certa feita, estava fazendo uma prece lá e emitiu uma luz do corpo dele, e as pessoas viram, e ele acanhado fechou. Irmão Jacó, 30 anos de espiritismo. Quando desencarna, descobre que a luz dele é fraquinha. E aí ele se prepara, volta tudinho, e aprende a amar para que a luz pudesse irradiar mais ainda. Que é outra dica para as andanças no mundo espiritual. Nós produzimos a nossa própria luz. Nós irradiamos a nossa própria luz. O que mais, minha gente, eu posso passar para vocês aqui? De experiências. Outra experiência que eu tive, que eu registrei, relacionado ao conhecimento do perispírito. Saio do corpo e vou fazer minhas andanças no mundo espiritual, sempre acompanhado. E quando eu olho para o umbigo, aquele cordão da grossura de uma caneta, mais ou menos da grossura da caneta. Cor de chumbo. Isso antes de eu ser espírita. E aquele cordão, ele se estendia. E eu não vi o fim dele, não. Aí eu pergunto ao Almir, um amigo meu, que foi meu mestre: ô, Almir, eu tive um sonho estranho, emancipação, né? Um desdobramento. E tinha um cordão saindo do meu umbigo. Ele riu que só. Chico, é o seu cordão prateado, cordão fluídico, que une você ao corpo. E aí ele foi me explicar. E disse qual era a cor. Se era cor de chumbo. Sim, rapaz. Sua situação não é muito boa, não. Quanto mais escuro esse cordão, Chico, mais reflete o seu perispírito, a densidade do seu perispírito. E eu botei a mão na cabeça: o que é que eu faço, Almir? Aí disse: não, tenha calma, está mostrando o que você é de verdade. Então, a partir de agora, é trabalho na prática do bem para poder melhorar a qualidade do seu ser. E aí eu passei, então, a trabalhar lá no Centro Espírita, nessa questão que Junho tanto bate, que é a prática do bem, a visita, as visitas que a gente faz, levar, contactar pessoas, procurar amar as pessoas. Isso é o mais importante, minha gente. É a coisa mais importante do mundo. Que é isso que sensibiliza a gente.
e faz com que a gente vá ficando cada vez mais leve, mais solto. Outra coisa, olha o tempo, minha gente, 8h50, vou parar para vocês falarem. Outra coisa que eu fazia muito quando desdobrava, sabe, me afastava, era a mania de voar. Eu, muito infantil no mundo espiritual, assim que saía, meu negócio era voar. E nas colônias que eu fui levado, dos lugares que eu fui levado, sempre tinha uma armadilha, minha gente. Eu voava tudinho e ficava no chão, aquela coisa toda, e chegava nas paredes assim, aquelas bolhas bonitas, eu ficava encantado, botava o dedo, sugava a minha energia. E o Espírito falava para mim, cuidado, Chico, que aqui, nessa região aqui, a palavra de ordem é sugar energia. Que coisa interessante, né? O que eu aprendi é que o mundo espiritual, que eu conheci, que eu tive acesso, que é coisa pouca, é 1000 vezes maior do que isso aqui. Isso aqui é uma sombra do mundo espiritual. Isso aqui é muito pequeno, muito curto, comparação à vastidão que é o mundo espiritual. Aos lugares que eu tive a oportunidade de conhecer. Fui levado para conhecer cidades bonitas, com prédios gigantescos. E eu fiquei na portaria. O espírito que foi comigo olhou para 2 guardas e disse, só fica com ele aí. E aí fui conversar lá dentro com a pessoa sobre minha situação. Você sabe qual foi a coisa que mais me chamou a atenção, eu na portaria? A parede do prédio. Eu fiquei olhando para a parede encantado, porque eu podia ver dentro da parede. Eu achei a coisa mais fantástica do mundo. E os 2 vigilantes olhavam para mim e achavam que eu era doido. Porque era um espírito encarnado, começando no mundo espiritual e aprendendo coisa do mundo espiritual. Minha gente, eu vou parar por aqui para dar tempo da gente fazer uma interação. Mas o que eu estou passando para vocês aqui não é um trabalho sistemático, como eu fiz no Ibura, né? Onde eu pude apresentar uma porção de coisa. E o ponto alto que eu queria deixar para vocês aqui é que, primeiro, o sonho é uma coisa concreta, é uma atividade que você realizou. E essa atividade ela pode ser, primeiro, somente mental, e segundo, uma atividade de intercâmbio. E você vai se recordar, geralmente, a maioria das recordações são das atividades mentais. Você pode amanhecer o dia e não se lembrar de nada, de nenhum contato que você teve. Mas você pode se lembrar, não de imagem e não de coisa que você viu, mas você pode ter, meu querido, uma sensação, uma lembrança a nível assim de sensação. Você vai se sentir super bem, feliz, rindo sem saber de quê. Isso é indício de que você teve contato com alguém e lhe deu lindos conselhos. E você volta fortalecido. Por isso que os espíritos dizem que os sonhos, a mediunidade é a janela que Deus proporcionou para que a gente os espíritos pudessem conversar com a gente. E os sonhos é a porta que Deus proporcionou para que a gente possa sair e estabelecer relação com os espíritos. É por isso que alguns espíritos elevados, e eu não entendi essa parte, aceitam encarnar. Por causa dessa possibilidade de, à noite, se desprender e ter contato com outros espíritos elevados, que vai fortalecer ele no embate, na luta aqui na Terra, que é muito difícil, que não é fácil, não. Então, a importância desse processo de emancipação que a gente chama de sonho é justamente esses contatos que a gente vai ter. No livro dos Médiuns diz que todos nós, sem exceção, podemos ver espírito. Questão 25. Aí a pergunta, como assim? Que condição? Na condição de sono. Todo mundo aqui, sem exceção, já viu espírito, já conversou com o espírito. Em que condição? Na condição de sono, desprendido. Na de vigília, não. Livro dos Médiuns, questão 25. Minha gente, vou deixar um espaço aberto para a gente debater. O que interessar a vocês, pergunte, se eu souber, eu passo. Ok? Está o espaço aberto aí. 10 minutos dá tempo. Alguma pergunta? Francisco. Opa, estou ouvindo, Maria. Muita paz para todos.
como é que a gente consegue fazer com que a gente lembre? Porque geralmente comigo acontece assim, eu me acordo, eu não lembro de nada. Nada, nada, nada. Você Nem se eu sonhei, nem... Você está falando que Entendeu? você se acorda e não se lembra de nada. É isso? Uhum, sim. Olha, eu não tenho uma explicação assim, fruto de pesquisa, para lhe dar. Porque às vezes tem gente que quer responder as coisas, né? E que dá uma explicação. Mas na condição de pesquisador, o que eu tenho a lhe dizer é isso com sinceridade. Uma explicação fruto de pesquisa na literatura espírita, eu ainda não encontrei essa explicação. Eu já vi alguém dizer que as pessoas que não se lembram, às vezes é porque ela não está preparada. Foi isso que eu ouvi dizer. Não sei. O que eu ouço dos espíritos é o seguinte, que quando a gente se prepara para essa experiência, com o tempo, a gente passa a se lembrar. E a preparação consiste em prece antes de dormir e na sua dedicação no dia a dia, no seu trabalho, no seu empenho no dia a dia. No meu caso, Fátima, essa experiência minha está relacionado, eu tenho a impressão que foi a dedicação muito grande que eu tive lá nos trabalhos espírita. Eu cismei que eu ia ser santo. E foi uma dedicação tão grande que teve choque na família. Só para você ter uma ideia, eu conseguia controlar os pensamentos para não pensar nada negativo. E isso em reunião mediúnica. Eu passei 10 anos em reunião mediúnica lá e era coisa intensa, muito forte. E daí eu acho que eu fui premiado com essa experiência. Eu não tenho certeza não. Ou talvez que eu estivesse precisando, tendo em vista as minhas vidas passadas, que eu tive acesso. Sempre na Igreja Católica, como padre, como bispo, sujo, malamanhado, fazendo coisas horríveis. Como feiticeiro, eu cheguei a me ver também em vidas passadas, através do desdobramento. Eu não sei te dizer bem cientificamente como fazer, não, mas o que eu vejo é isso, é mais dedicação no sentido assim de fazer uma prece antes de dormir e se preparar para isso. Pois não? Boa noite. Oi, Breno. Existem sonhos que são premonição, que são... Sim. Certíssimo. Os sonhos, eu não falei não, porque é muita coisa e eu tinha que escolher alguma coisa para falar, tá certo? Mas isso aí tudinho eu falei lá em 3 horas de palestra, a gente tratou de todos os assuntos. Aí eu tenho que escolher aqui. Os sonhos premonitórios, segundo os espíritos, e você vai ver isso lá na Revista Espírita, Kardec, André Luiz, eles se dão de 2 maneiras, despreendido, e você conversa com o espírito, e ele vai falar para você de fatos futuros, e geralmente são espíritos mais preparados, mais elevados, e ele permite que você se recorde quando volta para o corpo. Geralmente, é como eu disse, através de aplicação de recurso magnético, que é para você se lembrar disso aí. Geralmente, e a finalidade disso é para que a finalidade de você ter um sonho desse premonitório. A finalidade, pelo que eu li na literatura, eu cheguei a ver um comentário que é o seguinte: é mais para você. É como se você precisasse disso para fortalecer a sua fé. É uma coisa direcionada mais para você. Pode haver caso que é para ajudar alguém ou alguma situação. Mas a finalidade precípua é mais para você. Porque o espírito que está conversando com você já sabe o seu passado. E já sabe que você é um cara vacilão na fé. Não é o seu caso, não. Mas aí ele vai fazer esse trabalho para fortalecer. Rapaz, olha, não tenho mais dúvida, não. Ok? Próximo. Para complementar esse assunto, Livro dos Espíritos, pergunta 400 a 412. Isso. Vai complementar esse assunto, muito bom. Eu vou depois colocar para vocês toda a bibliografia, como eu coloquei. Cláudio viu. Isso. É um texto lá
desse assunto, com toda a bibliografia do Livro dos Espíritos, Livro do Médio, Revista Espírita, tudo Isso. sobre sonho na literatura espírita, que eu pesquisei durante esses 10 anos. É muita Isso. coisa, viu? Só para você ter É. uma ideia, no Livro dos Espíritos não só tem 400 e 412, não, viu? Tem a questão Isso. 380. Mas essa daí ela vai passar para nós sonho e sono, não é? E tem outras coisas que vai complementar, mas essas daí, não é? Mas, gente, tiver alguma coisa aí para perguntar, não se acanhe. Eu estou aqui socializando com vocês alguma coisa sobre sonho, justamente para a gente ter essa interação, essa interatividade. Eu tinha que fazer um compacto, que é muita coisa, e eu tinha que escolher somente alguma coisa que eu achava que era mais interessante. Luiz, Teria que ter mais tempo, né? Para que a gente se aprofundasse mais. Isso aí era uma coisa para se pensar no seminário. eu fiquei aqui Quando angustiado. voltarmos. Eu fiquei angustiado porque, só para você ter uma ideia, 516 sonhos. Está aqui a pasta. Essa pasta aqui, ó. 516, ó. Se eu abrir, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar esse caderno aqui e vou abrir aleatoriamente, ó. Tudo isso aqui é sonho, ó. Tudo isso aqui são sonhos. Aí eu vou abrir aleatoriamente aqui, ó. 10 de fevereiro de 2007, 7 horas da manhã. Sonhei que estava em uma casa, era noite, e o ambiente era escuro. Aí eu começo a narrar o sonho todinho. Eu me acordei aqui, no caso, 7 horas da manhã. E aí vou. 25 de março de 2008. Essa noite eu tive alguns sonhos interessantes. Aí eu começo a... Isso são 5 cadernos. Aí eu computei 500 e poucos sonhos. Aí, como é um assunto muito profundo, muito vasto, eu estou trazendo para vocês aqui algumas coisas que as pessoas mais me perguntavam, que era a questão de desdobramento, a luz espiritual, o que é que eu vi no mundo espiritual. Não é no mundo espiritual, não, minha gente. É no lugar que eu tive acesso. Eu fui levado, por exemplo, para regiões horríveis, espíritos sofredores, mergulhado em regiões tristes, de eu ficar assim aperreado, sem saber o que fazer. Fui levado para regiões bonitas, tudinho. Tão bonita que eu tive um choque emocional, comecei a chorar quando vi as flores, as plantas, tudinho. Aí eu voltei para o corpo. Assim, para a gente ter uma ideia da vastidão que é o mundo espiritual e como a gente ainda está com uma visão muito curta, muito resumida. Porque a gente, na carne, a gente não consegue ver. Tem uma experiência espiritual bem interessante que eu tive. Eu, fora do corpo, eu olho no espelho, desdobrado, sempre desdobrado, e quando eu olho, meus olhos parecem que está com catarata. E aí eu volto e começo a pesquisar. É que a visão da gente encarnado fora do corpo é limitada. É como se você estivesse olhando com um óculos daqueles míope, bem denso mesmo, bem escuro. Se eu fora do corpo, encarnado, e um espírito do meu lado, a visão que eu tenho é opaca, e a visão que ele tem é nítida, abrangente. Então, o espírito encarnado, fora do corpo, a visão dele é muito limitada, no sono natural. Mas se ele for desprendido no sono magnético, é o caso do médio sonambúlico, a visão dele é diferente. É mais ampla, mais nítida. Ele interage mais intensamente. Pode perguntar, minha gente. Tá batendo, minha gente, com os desdobramentos. Alguém aí já teve desdobramento? Kardec vai dar uma dica bem interessante. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 400, 412. Ele diz o seguinte: em relação aos sonhos, vocês tenham muito cuidado. Procure distinguir entre as duas naturezas de sonho: o desdobramento completo e os sonhos cerebrais. Os sonhos que são os sonhos mistos, puramente mental. Que é para não cair em confusão. Qual a diferença? É que os sonhos que a gente chama cerebral são as atividades que você realizou fora do corpo
somente a nível mental. Recordações de vida passada, pensamentos, imaginação. É o que Freud fala, você está lá preocupado, vem essas preocupações, tudo, é só isso. E os sonhos de emancipação são atividades que você realizou no mundo espiritual. São coisas verdadeiras. As lembranças é mais nítido que a própria realidade. É de uma nitidez fantástica. E é uma coisa que você nunca esquece. Eu tenho ainda hoje, eu me recordo como se fosse agora, os desdobramentos que eu tive. Os bem intensos mesmo. Eu era levado fora do corpo por esse espírito, João Sebastião. Ele de calça jeans e camisa vermelha, para a gente visitar, inclusive, pessoas que eu magoei. Vou dar um exemplo. Fui levado para casa de uma ex-namorada minha. Chegava lá, ela estava acima do corpo. Interessante. E aí eu tocava nela. E ele disse, não faça isso não. Eu disse, por quê? Porque ela vai sentir você. E tanto é que ela sentiu e ficou bem interessante, né? São coisas fantásticas, realmente. Diga. Como você vem a discernir o que é um sonho causado pelo estresse do dia a dia, de trabalho, ou foi um desdobramento, foi uma visita espiritual? Olha, a maioria dos nossos sonhos, a gente vai chamar de sonhos mistos, que é justamente você próximo ao corpo e se lembrando do dia a dia. São apenas produções mentais. Quando você se acorda, esse sonho aí é aquele sonho tipo coxa de retalho, confuso, sem pé, sem cabeça. As imagens podem até ser nítidas, mas ele não tem contexto, não tem coerência. É você sonhando atrás da galinha, de repente aparece um avião cai em cima de você e de repente você está no lago. É uma coisa sem contexto, porque são várias imagens. Você se deitou ali para dormir e está projetando na sua tela mental, o seu pensamento se materializa, mas são as preocupações do dia a dia. Às vezes é um filme de terror que você assistiu, aí se deita, está lá, projeta na tela mental as imagens do filme. Quando se acorda, se lembra disso. Mas se lembra disso misturado com uma porção de coisa, de imagem que você produziu. Coisa interessante, quando você se afasta do corpo, você tem a sensação de que está caindo, de que alguém está arrastando você. Você tem a sensação de que está dirigindo um carro de ré, sem controle, ou que está com algum veículo, movimentando o veículo e o veículo está sem controle. Esse sonho aí é você se afastando do corpo. Seja para cima, seja para baixo. Escorregando. Então, são sonhos tipicamente mental. Está se recordando de uma atividade que está produzindo com a sua mente. E os sonhos que você tem, que você vai se recordar de atividade que você teve fora do corpo e conversou com o espírito, são raros. Mas quando você consegue se lembrar, geralmente por intervenção dos espíritos, que aplica recurso em você, magnético, as lembranças são fantásticas, são coerentes e muito emotivas. Mexe com o seu emocional. Você não, é inesquecível. E você tem certeza absoluta que você teve com alguém que conversou. Não lhe resta nenhuma sombra de dúvida. Ô Francisco, você já teve um sonho que você voltou com marcas no seu corpo? Não marcas. Você já teve um sonho que teve marcas no seu corpo? Morte? Marcas. Marcas? Isso. Não, Marinalva, eu nunca tive assim, não. Nunca tive, não, né? Não. Eu já tive um sonho que eu corria e alguém corria com um laço na mão, me lapeando nas costas. E quando eu voltei, estava com as costas toda lapeada, toda vermelha. Passei uma semana com as costas toda vermelha, lapeada. Ele vinha assim como um pedaço de árvore, um galho de árvore. Um galho de árvore batendo nas minhas costas. Eu me acordo com todas as marcas nas minhas costas. Aí eu falei para minha mãe, eu disse assim, eu tive um sonho que uma pessoa lapeava as minhas costas todas. Quando eu levantei a blusa,
Ela disse, você está com as costas toda lateada. Passei uma semana desse jeito. Marinalva, eu posso, É. eu posso lhe oferecer 2 explicações. Eu não sei, não. Só consultando o espírito para poder explicar melhor esse sonho. Porque a melhor pessoa para explicar o sonho é a própria pessoa. Isso. Mas tem 2 explicações. Primeira explicação, você conversou com alguém fora do corpo, tá certo? Foi um diálogo muito forte, muito intenso. E quando você voltou para o corpo, você estigmatizou em seu corpo alguma coisa relacionada ao diálogo. Ivone do Amaral Pereira, as experiências dela é bem assim. Segunda opção, segunda possibilidade, você realmente esteve com o espírito ali, tudinho, tiveram alguma desavença e sofreu alguns golpes, alguma coisa, como Chico Xavier foi alvejado. Eu me lembrei agora de uma experiência assim, em que eu me desdobro e vejo o espírito da minha casa e eu parto para cima dele e ele segura minha garganta. Aí eu sou lançado de volta ao corpo e eu fico com a garganta durante 3 dias. Mas não foi na garganta que ele pegou, não. Foi no plexo. Ele tocou no plexo aqui, laríngeo. Ele tinha conhecimento, esse espírito. Ele tocou no plexo laríngeo. Aí eu volto para o corpo e fiquei com essa energia no plexo laríngeo muito forte. Laríngeo, Pessoal, o trabalho está maravilhoso, mas a gente vai ter que encerrar, né? Porque já passamos 10 minutos do horário. Francisco quer apresentar em 1 hora um trabalho que tem que ser apresentado em 4. Não pode, né, Francisco? É porque o objetivo aqui era passar alguma coisa que o pessoal mais pergunta. Eu sei, estou brincando. É que é um trabalho Mas foi realmente... muito bom, muito bom. E eu não preciso nem dizer que foi muito bom, né? Porque o avançado do horário e o interesse das pessoas em fazer perguntas e quererem prolongar já está dizendo o quanto realmente foi proveitoso o estudo. Nós agradecemos, Francisco, e vamos marcar uma outra oportunidade para dar continuidade, se for o caso, né? Se você quiser também trazer uma outra palestra, ótimo, maravilha. A gente vê aí, tá bom? Tá bom, tranquilo. Então, vamos encerrar os nossos trabalhos, agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga, agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco, aí presentes, acompanhando o trabalho, e vamos pedir a Breno, para Breno fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Breno? O microfone dele está fechado. Breno, está escutando? Pode fazer a prece? Acho que ele não está escutando, né? Vamos pedir para... Oi, voltei. Oi, Breno, faz a prece de encerramento? Voltei. Vamos lá. Senhor Jesus, nosso irmão maior, nosso grande mestre de luz, é uma oportunidade sublime de estarmos com amigos, de ouvirmos uma palestra tão enriquecedora, de podermos passar a noite refletindo, pensando, fazendo prece e pedindo a Deus que possamos sonhar com os amigos, com as pessoas que partiram, nossos entes queridos, pessoas maravilhosas que nos deixaram ensinamentos e muitas alegrias. Agradecemos veemente por essa palestra de hoje e rogamos a Deus que tenhamos mais oportunidades e aproveitarmos o tempo que estamos aqui na Terra. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Paz e luz para todos nós. Muito obrigado. Um abraço para Até a todos. próxima semana. Boa noite a todos. Muita paz e luz. Até amanhã. Muito bom.